Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos nessa quarta-feira, estudo bíblico de uma maneira muito singular, não é verdade? Estamos aí, eu aqui na minha casa, você na sua casa, e nós juntos estamos unidos em Cristo para mais essa quarta-feira de estudo bíblico, né? Ainda precisamos cada um ficar nas suas casas, nos proteger diante de todo este perigo que esse vírus está trazendo para o nosso país e para o mundo, mas nós vamos continuar, nós vamos fazer de tudo o possível para conseguir levar até você aí o ensino e a instrução da palavra de Deus. Começamos agora então o estudo bíblico de quarta-feira, nós vamos ler um texto bíblico, orar, cantar hinos e aprender um pouco mais das Sagradas Escrituras. Eu peço que você aí tenha em mãos a tua Bíblia, nós vamos estudar a palavra de Deus hoje, se junte com a sua família, desligue seu celular, desligue de tudo que possa te atrapalhar nesse momento. Vamos juntos aqui, tentar um pouquinho, mesmo de uma maneira diferente, que complicada para todos nós, mas nós vamos tentar e vamos ser abençoados pelo nosso Deus, tá bom? Abra sua Bíblia aí, no Salmo de número 147, vou fazer a leitura aqui de alguns versos desse Salmo, abra sua Bíblia, preste muita atenção então na leitura da Palavra de Deus. O Salmo 147 diz: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado, ele dispensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso Deus e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som de harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz dos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio, manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó e as suas leis aos seus preceitos a Israel. Não fez assim nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia, aleluia. Que Deus possa nos abençoar diante dessa palavra. Vamos fazer uma oração agora. Baixe sua cabeça, fale com Deus. Ó Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento. Te agradecemos porque o Senhor é bom e nos dá, ó Deus, tudo o que carecemos. Fica conosco essa noite, ó Deus, nos dê a tua graça, que possamos ser abençoados por ti. Nos faça, ó Deus, que logo em breve possamos estar reunidos novamente na tua igreja, ó Pai. Faça com que esse vírus possa sumir depressa, ó Deus, do nosso país e que não afete, ó Deus, tanto a nossa economia, a nossa saúde, ó Pai, e que possamos em breve, ó Deus, voltar ao comum, voltar a andar por aí. Ó Senhor, nos ajude, ó Pai, nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos cantar um hino agora, hino 121, Perfeição. Abra o seminário, vamos cantar juntos este hino. Mais pureza
ausência dá-me mais paz, meu Senhor, mais firmeza em Cristo, mais força na dor, mais reto me torna, mais triste ao pecar, mais humilde filho, mais pronto em te amar. Mais confiança dá-me, mais força em Jesus, mais do seu domínio, mais da sua luz, mais rica esperança, mais obras aqui, mais ânsias da glória, mais vida em ti. Amém. Amém. Que Deus possa então nos abençoar e nos aperfeiçoar como Ele sempre nos faz. Vamos cantar também um cântico. Vamos aproveitar aqui que a equipe de louvor está nos abençoando também com alguns vídeos. Vamos cantar um cântico. Cante junto conosco e que o Senhor possa ser louvado e engrandecido neste lugar. Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde a minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz em mim governa.
esse lugar é do Senhor. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso. Amém, amém. Glórias a Deus por isso. Queridos, vamos passar então para o estudo dessa noite. Hoje, conversando com o pastor Nelson, nós vamos dar uma pausa no estudo sequencial de números, né? Só para tratar de alguns assuntos que achamos importantes neste momento tão difícil. Não é verdade? Então hoje eu queria tratar com vocês um assunto que julgamos importante, tendo em vista esse momento complicado ao qual nós vivemos, meus irmãos, no nosso país, em todo o nosso mundo. É uma doença terrível que nos assola, uma doença terrível, invisível, que acabou nos prendendo em nossas casas. É preciso sim se proteger, né? Ainda precisamos ficar em casa até que tudo isso passe, não é? Mas como é difícil ficar em casa, não é mesmo? É complicado a gente parar e ficar todo esse tempo na nossa casa. Quanta saudade que nós temos da comunhão dos santos, da comunhão com os nossos irmãos na igreja. Que saudade que a gente tem de se encontrar, não é mesmo? Me diga o que você tem saudade aí, o que você tem saudade? Você tem saudade da comunhão dos irmãos? Você tem saudade dos abraços? Você tem a saudade do aperto de mão? Você tem saudade dos beijos, dos tapinhas nas costas? O que você tem saudade? Tem saudade da reunião de oração, onde a gente pode compartilhar ali as nossas bênçãos, os nossos pedidos? O que você tem saudade? O que mais está fazendo falta para você nesse momento aí? Tem saudade de conversar com os irmãos? Tem saudade do cafezinho que os diáconos fazem? Tem saudade aí do cafezinho que a dona Ula nos traz de manhã, na terça-feira da manhã? O que você tem saudade? Qual é aí? Me diga, o que você tem saudade dos nossos encontros? Tem saudade do artesanato? Tem saudade aí da conversa? Tem saudade das aulas de EBD? Tem saudade aí dos estudos, onde a gente pode fazer perguntas, onde a gente pode tirar dúvidas, onde a gente pode pontuar também, dar opiniões? O que você tem saudade? Tem saudade de ver as crianças correndo? Ah, faz falta, né? Aquela correria das crianças saindo para suas salas com as mochilinhas nas costas. O que você tem saudade? Me diga. Saudade das conversas, onde a gente parava ali no final do culto e ficava conversando um tempão ali até os diáconos começarem a desligar as luzes e mandar a gente embora. O que você tem saudade? Me fala. Você pode me mandar pelo WhatsApp aí o que você tem saudade. O que você tem saudade? O fato, meus irmãos, é que nessa pandemia que estamos sendo assolados, ela tem algo para nos ensinar realmente. A gente tem muito a aprender com isso, não é mesmo? O reverendo Augusto Nicodemos diz que as calamidades são dadas para que a gente possa perceber que aqui não é o céu, que nós carecemos do céu, não é? E nós temos que aprender com isso, principalmente dar mais valor aos nossos encontros na igreja. Sim, eu duvido que a partir disso, que a partir dessa pandemia, você vai ficar indiferente aí na sua casa quando tiver alguma programação. Eu duvido. Você vai dar mais valor à igreja de portas abertas, não é mesmo? Eu espero que com isso, as reuniões de oração de terça-feira às 6h30 da manhã sejam melhor frequentadas. Já são bem frequentadas, mas quiçá chega aí a 90 pessoas como nas quartas-feiras. Espero que nas reuniões de quinta-feira à noite também a igreja fique lotada. Tomara que a gente aprenda com os nossos erros, não é? Tomara que a gente aprenda. Normalmente a gente só aprende quando as coisas faltam na nossa vida. Bom, mas eu quero hoje falar
sobre algumas coisas que, na verdade, eu quero inverter essa lógica. Eu quero inverter esses nossos pensamentos. Eu não quero falar hoje sobre o valor dos nossos encontros que por hora estamos privados. Isso vai ficar para uma próxima aula. Eu quero inverter essa lógica. Eu quero falar das coisas que por séculos nós desprezamos, mas que agora nós temos uma nova oportunidade dada por Deus para nos aperfeiçoar. Sim, nós temos desprezado algo por séculos que Deus nos deu uma nova oportunidade para a gente aprender e para a gente aperfeiçoar. Que é a presença da nossa família ao nosso redor e a ordem de Deus de juntos nos aperfeiçoar na sua palavra diante do culto doméstico. Hoje eu quero falar de culto doméstico, meus irmãos. Algo que há muito tempo nós temos desprezado. Perceba que são duas coisas as quais eu quero falar hoje. Duas coisas que nós temos desprezado e que Deus está nos dando uma nova oportunidade de aprender. Uma nova oportunidade de nos aperfeiçoar em Cristo. A primeira é a presença da nossa família ao nosso redor. E a segunda, a ordem de Deus sobre o culto doméstico. Vamos começar então com a presença de Deus, a presença da família, ao nosso redor. Essa é a primeira coisa que nós temos que aprender e a voltar a dar valor. Queridos, nós vivemos numa sociedade que está doente. Uma sociedade doente, a qual ela não dá mais valor à família. Não dá valor. Por isso, da dificuldade de muitos em ficar dentro das suas casas. Por isso, do desespero de muitos em ficar tanto tempo dentro da sua casa. Eu não estou querendo menosprezar o impacto dessa doença nas nossas vidas. Não quero menosprezar o impacto dessa doença na economia. Não quero menosprezar o impacto dessa doença na saúde. Não quero. Eu sei que isso é um problema, eu sei que isso é lastimável, mas eu só estou dizendo que nós não estamos mais acostumados a ficar em casa. As pessoas estão querendo ganhar o mundo, trabalhando loucamente 24 horas por dia, sem pensar em sua saúde, sem pensar no seu casamento, sem pensar nos seus filhos, sem pensar em nada. E isso está completamente enraizado em toda a sociedade e nós, como cristãos, estamos sofrendo sim influência desse pensamento mundano. As pessoas estão querendo ganhar o mundo e esquecendo de Deus. Começamos a achar que fazer isso é o certo. E olhamos para as pessoas que fazem isso e admiramos elas. Começamos a admirar as pessoas que trabalham 24 horas por dia e ganham muito dinheiro e podem fazer o que quiserem. Invejamos as viagens, invejamos os passeios, invejamos os carros luxuosos que elas têm e queremos enfiar as caras no trabalho e ganhar muito dinheiro. Começamos a achar que eles estão certos e nós errados. E aí começamos a abrir mão das nossas folgas, começamos a abrir mão dos nossos domingos, começamos a abrir mão das horas que podemos passar com a nossa família, tudo por conta da nossa carreira. Sem contar que uma pesquisa feita por terapeutas diz que 80% dos casais do mundo estão infelizes e levam seus casamentos de qualquer jeito. Isso faz com que você não se importe mais em ficar em casa. Se seu casamento está infeliz, então é melhor que você fique no trabalho mesmo. É melhor que você fique quanto mais tempo fora, melhor, porque você não vai sofrer tanto. Em vez de nós acertarmos as coisas, no lugar de você acertar seu casamento, no lugar de você acertar as questões com a sua família, você vai se distanciando cada vez mais. Com a desculpa de quê? De ganhar mais e mais dinheiro. E é diante disso que nós sofremos. É diante disso que as pessoas sofrem.
Pela falta de tempo delas, elas fazem sofrer toda a sua família. Por desprezarem a sua família, todos sofrem. E aí as crianças começam a sofrer, porque aí os pais terceirizam tudo. Terceirizam a educação, terceirizam a alimentação, terceirizam a evangelização. É isso mesmo. Hoje em dia, por exemplo, nós colocamos as crianças nas melhores escolas, nós colocamos as crianças no inglês, no esporte, na dança, em tudo, e porque, olha, ela precisa de ter as coisas, mas eu não tenho tempo para ela. E aí, isso vira uma bola de neve, onde eu tenho que trabalhar mais e mais para pagar tudo isso para ela, e eu acabo me distanciando dela. Terceirizamos até mesmo a evangelização dos nossos filhos. Achamos que ao os levar para a EBD, ao os levar para os cultos, ao os levar para as programações de crianças, eu não preciso falar de Cristo para o meu filho. Já está tudo certo, eu terceirizei para a igreja e a igreja que faça esse trabalho. A gente precisa parar para pensar. Deus está dando uma nova oportunidade para mim e para você, para a gente consertar tudo isso. Se você está desesperado porque precisa ficar com a sua família e não sabe mais o que fazer com a sua esposa, com seus filhos, com o seu esposo, porque a única coisa que você sabe fazer é trabalhar, você precisa parar um momento agora, pôr a mão na consciência e considerar o que Deus quer para você. Qual é a verdade, qual é a verdadeira obrigação que nós temos como líderes do nosso lar, como família de Deus? A palavra de Deus diz: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores, a gazela graciosa. Provérbios 15, 17, 18. Está falando, olha, aproveita a mulher da tua mocidade, aproveita o teu casamento, seja feliz com a tua esposa, seja feliz com o teu esposo. O casamento é para te alegrar, o casamento é para te trazer felicidade. Você precisa acertar as coisas no seu lar. Você está tendo uma nova oportunidade. Alegra-te. Não só o cônjuge é um presente de Deus para nós, mas também os nossos filhos. Salmo 127, 4 e 5, tão conhecido como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com o inimigo à porta. Feliz o homem, aquele que tem muitos filhos, que enche a sua aljava. Os filhos são bênção de Deus para a sua vida. Como que nós podemos menosprezar esse presente de Deus e colocar diversas coisas em cima disso, ao ponto de chegarmos no final da semana e falar: meu Deus, eu não tive tempo de falar com meu filho. Eu não tive tempo de passar com a minha família. Você está menosprezando um enorme presente de Deus para você. A gente precisa parar e considerar por que as pessoas estão sofrendo tanto de ficarem nas suas casas. Por quê? Porque a nossa sociedade está doente. A nossa sociedade está doente. Não somente pelo coronavírus, mas pelo pecado, que nos faz mudar os valores das coisas que Deus nos deu, e nós mudamos esses valores como se Deus não soubesse o que fosse melhor para nós. Aproveite esse tempo em casa e conserte tudo isso. Conserte as coisas. Pare um momento. A gente precisa consertar urgente. Você precisa saber que a tua família tem valor demais. Você precisa saber que você precisa dar tempo para ela. Se você está trabalhando demais, não está tendo tempo para sua família, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Você precisa rever. Deus te deu uma família. Deus te deu esposo, filhos, netos. E você precisa parar e refletir e saber o que tem mais valor para mim. O que tem mais valor para mim. Outra coisa que a gente precisa emergencialmente, urgentemente consertar é o culto doméstico. Deus está nos dando uma nova oportunidade para rever esses conceitos e colocar na nossa rotina o culto doméstico. Precisamos disso
e emergencialmente. A falta que sentimos de nos encontrar na igreja, no culto público, também se dá pela falta de comunhão com Deus que nós temos na nossa semana. Muitos só param para orar, só param para ler a Bíblia, só param para meditar nas Sagradas Escrituras no culto de domingo. Só isso, meus irmãos, gera uma ferida enorme na igreja. Gera uma ferida tamanha, uma falta de maturidade na fé das pessoas, que é percebida de longe, é percebida nos seus atos, é percebida na sua fala, e a gente olha e conversa e percebe que a maturidade espiritual dela está enferma, está doente. Isso porque nós estamos realmente desprezando a comunhão com Deus nos nossos lares. E a gente não sabe como fazer isso. A gente precisa resgatar imediatamente essa prática. Aprender a enorme importância do culto doméstico. E aprender que isso é uma ordem de Deus para nossas vidas. Eu quero que você abra sua Bíblia novamente agora, no Salmo de número 78. Peço que você abra sua Bíblia. No Salmo de número 78. Nós vamos ler os versículos 1 a 8. Salmo 78, versículos de 1 a 8. Confira na sua Bíblia, acompanhe aqui a leitura. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como os seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Perceba que neste salmo, meus irmãos, fica claro a responsabilidade dos pais em passar adiante o conhecimento do Senhor às gerações que viriam. Essa responsabilidade não ficou só nos judeus lá do passado, mas essa responsabilidade é para a igreja hoje. E nós podemos ver isso lá em Efésios 6, versículo 4, onde diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Responsabilidade que passou de geração em geração. Responsabilidade que veio para nós hoje. Nós devemos atentar para isso. A responsabilidade é minha. É necessário sim ter um tempo onde nós falamos aos nossos filhos sobre as maravilhas de Deus. Você entendeu bem isso que eu quero dizer? Você entendeu? Olha, é preciso falar para os seus filhos as maravilhas de Deus. É preciso falar para eles o que Deus tem feito, o que Deus fez na antiguidade, o que Deus fez a todos nós. Lembre-se que há uma ligação enorme no falar e no evangelizar. Ou seja, lembre-se que há uma ligação enorme no falar o evangelho e na conversão. Há uma ligação enorme. O Senhor Deus decidiu usar meios para levar os seus eleitos à salvação. E o meio ordinário de Deus é a pregação da palavra. Romanos 10, 17, onde diz: E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a pregação, ouvir o evangelho. E aqui nesse salmo, meus irmãos, nós somos advertidos a transmitir o testemunho do Senhor
toda a sua lei aos nossos filhos, aos nossos netos. É uma obrigação nossa, a responsabilidade é nossa. Isso vem para nós, diante do Senhor. Ele quer usar meios, e o meio pode ser você de pregar o Evangelho para o seu filho. Você precisa entender bem isso. Deus decidiu usar sim os pais para que as gerações colocassem nele, em Deus, toda a confiança e assim nunca esquecer os seus feitos. É isso que esse salmo está falando. É da vontade de Deus utilizar os pais. É da vontade de Deus que os nossos filhos conheçam e confiem no Senhor através do exemplo dos pais. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. A necessidade do culto doméstico é muito mais do que ensinar histórias bíblicas. O que eu quero dizer é o seguinte: a necessidade do culto doméstico é muito mais do que você ensinar tecnicamente o que a Bíblia diz. A necessidade do culto doméstico é ensinar o seu filho a confiar em Deus de todo o seu coração. Não é pelo conhecimento técnico apenas da Bíblia, mas para que os nossos filhos tenham confiança em Deus diante dos desafios da vida. Queridos, Charles Spurgeon, ele lembra as orações de sua mãe. Ele lembrava quão fervorosa era a oração de sua mãe. E ele conta, diante disso, que a sua mãe orava fervorosamente para a conversão dele. E ele ouvia essas orações, ou seja, a sua mãe no culto doméstico orava fervorosamente pela conversão dos seus filhos. E Charles Spurgeon conta que isso incomodava o seu coração de ver a sua mãe ter tamanha fé, de ver que a sua mãe confiava que o Senhor era o único que podia mudar corações. Que maravilha é essa? Isso ficou na memória de Charles Spurgeon por todos os anos da sua vida. Imagina, queridos, imagina que maravilha o seu filho aprender com as suas orações. O seu filho aprender a confiar em Deus, confiar no Senhor em tempos difíceis. Onde o seu filho pode ver que nós estamos vivendo tempos difíceis, mas ele vê que você confia em Deus e que vai passar por isso. Seu filho está vendo o mundo desesperado. E diante das suas orações ele pode aprender: eu posso ter paz em Deus. Eu posso confiar em Jesus. É no momento do culto doméstico que o seu filho pode aprender através do seu exemplo. É assim, ele vai saber que o pai dele não é um super-homem, que o pai dele não tem superpoderes, que o pai dele pode sim ficar preocupado, triste, chateado, mas ele vai saber que o pai dele tem um Deus grandioso e maravilhoso que supre as suas necessidades dia a dia, porque o pai dele confia num Deus grandioso. Seu filho vai confiar em Deus com o seu exemplo. Meu querido irmão, o culto doméstico é a chave para promover a harmonia na sua família. Mesmo que você não tenha crianças na sua casa, você carece de harmonia, a sua casa carece de paz, o culto doméstico é a chave para essa paz. O culto doméstico é proveitoso para que os momentos difíceis do seu lar você seja nutrido pela palavra de Deus. É sim, neste culto doméstico, a palavra de Deus vai nos oferecer consolo, vai nos oferecer conforto. A palavra de Deus vai nos nutrir com a sabedoria que vem do alto. E assim nós vamos poder enfrentar os problemas do dia a dia da nossa família, diante de tantas dificuldades, mas porque lá no culto doméstico nós vamos poder abertamente falar do que o Senhor tem nos ensinado diante do contexto da nossa família. O que o Senhor tem ensinado? Como que o Senhor tem consolado a tua família diante do culto doméstico? Ah, meus irmãos, é no culto doméstico que a gente consegue criar laços fortes de fraternidade, de confiança. Sim, é no culto doméstico que os nossos laços de fraternidade, de amor, são alimentados. Porque são laços fortalecidos pela confiança no Pai, no Senhor Jesus. E é assim, meus irmãos, que isso é muito importante quando nossos filhos chegarem na adolescência. Porque lá na adolescência precisamos de vínculos fortes
de confiança, para que os nossos filhos não se percam ali pelas artimanhas do mundo. E lá, nesse momento, eles vão confiar em nós, porque nós confiamos juntos no Pai. Ah, quantos adolescentes são perdidos hoje em dia porque não têm vínculos fortes na sua família? Quantos adolescentes são perdidos porque os pais menosprezaram o culto doméstico? Precisamos estar atentos. O culto doméstico é grandioso, é maravilhoso. Mas, pastor, eu não sei falar. Pastor, eu não conheço muito bem a Bíblia. Pastor, eu não sei fazer um culto doméstico, eu não sei elaborar muito bem um estudo bíblico. Bom, eu quero passar algumas coisas para você agora. A primeira coisa que você precisa fazer é assumir essa responsabilidade. Sim. A primeira coisa que você precisa pensar é que nós, chefes de família, somos responsáveis pela educação espiritual do nosso lar. Se você é casado e o seu marido ou a sua esposa não é crente, você tem que assumir esse papel, mesmo sendo mulher. Você assume o papel de responsável e você vai ter que assumir essa responsabilidade de educar o seu lar no Senhor. Vai precisar assumir isso. E sendo essa pessoa responsável, ela precisa se preparar. Sim, a palavra de Deus diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9 diz isso. Isso nos indica que todos nós somos vocacionados por Deus a um sacerdócio no nosso lar. Todos nós. E o Senhor Deus é fiel e justo para nos capacitar a tomar essas rédeas e conseguir colocar em prática tudo o que Ele nos quis ensinar. Por isso você precisa sim estudar mais a palavra de Deus. Se você tomar essa responsabilidade para você, você tem que ter em mente que o Senhor vai te dar condições sim, mas você precisa ter momentos de estudo, momentos de devoção, você e Deus. Assumindo essa responsabilidade que foi dada pelo Senhor, Ele vai te capacitar. Você vai precisar se preparar um pouco com antecedência. A gente deve ter reverência no lugar, você precisa se preparar. Mesmo na sua casa, a reverência é necessária. Então você precisa orar antes sozinho, você precisa se concentrar ali, você precisa se capacitar, você precisa pedir direcionamento de Deus para aquele momento. Saiba o que você vai falar, saiba o texto que você vai estudar, saiba os cânticos que você vai cantar. Isso carece de disciplina da tua parte. Você precisa estudar, você precisa se antecipar. Não faça isso de improviso. Não coloque-se diante da tua família improvisadamente, abra ir em qualquer texto, cantar qualquer hino. Não, mostre que você se preparou, que você orou, que você se dedicou para esse momento. É necessário que você se prepare antes. Precisamos também nos preparar no que estudar e disponibilizar tudo isso para a nossa família. Tem ali as Bíblias para todo mundo, cada um com a sua Bíblia. Disponibilize os textos ali, leia um trecho das Sagradas Escrituras, faça com que cada um leia um texto, mesmo os pequenininhos que ainda não sabem ler, faça com que ajude ele a ler aonde está e que aquele texto é importante, mostre para ele isso. Explique o texto lido. É bom você ler e você tentar explicar. É importante interpretar o texto bíblico para os familiares e mostrar a verdade desse texto. Mostrar o que aquela passagem lida quer dizer. Você pode sim utilizar para isso revistas, devocionais, diárias para esse momento. É claro que você pode usar isso, mas é claro que de maneira nenhuma essa devocional dispensa a leitura e meditação da palavra. Ou seja, se você ler a devocional, não deixe de ler também a Bíblia. A Bíblia precisa ser lida, precisa ser explicada. Utilize o devocional só como um apoio, como um auxílio para a sua meditação. Então, primeiro, você precisa se preparar antes. Ore, se prepare, se dedique, saiba tudo o que você vai falar. Leia o texto bíblico. Explique o texto bíblico, fale um pouco sobre o texto bíblico, utilize material para isso.
Talvez para as crianças pequenas você possa usar um livro ilustrado. Existem ótimos livros ilustrados de história de Jesus que você pode utilizar. Depois você pode conversar comigo, eu posso indicar vários para você. É importante você mostrar a ilustração, contar para a criança a história, mostrar o quanto aquilo é relevante para a vida dela, o quanto aquilo é importante. Você pode usar catecismos para as crianças ainda, isso é muito importante, fazer com que as crianças entendam a doutrina da nossa igreja, a doutrina reformada diante dos catecismos. Separe também para esse momento cânticos, hinos, cante com a sua família, isso é muito importante. Tenha ali os cânticos, tente buscar cânticos que tenham a ver com o que você está meditando, com aquela palavra. Por isso você precisa pensar um pouco antes e tentar lembrar cânticos que tenham a ver com aquela instrução. O cântico ajuda a reforçar a instrução e a você gravar e passar um tempo meditando naquilo depois. Então você precisa se preparar, orar, ler o texto bíblico, utilizar um material bom, separar hinos, cânticos espirituais para aquele momento. Isso é muito importante. Outra coisa muito importante que você precisa fazer no culto doméstico é separar o lugar que você vai fazer isso. Pode ser na mesa de jantar, pode ser na sala, onde couber toda a família ali reunida, mas esse momento, esse lugar precisa estar bem preparado, ou seja, você precisa tirar as distrações desse lugar, desliga a TV, desliga o celular, saia de tudo isso, faça com que a tua família entenda que aquele momento é especial. Então não deixe que ninguém fique com o celular na mão, desliga a televisão, faça com que eles percebam que aquele momento é solene diante de Deus. Todos precisam entender que aquele é um momento especial da família com Deus. Isso é muito importante. Faça com que eles entendam que essa é a atividade mais importante do dia. O momento com que a família está ali diante do Senhor. Existem famílias muito agitadas, famílias que não conseguem ficar em silêncio. Então você precisa ter paciência e tentar focar a família naquele momento para que eles prestem atenção em você, para que eles prestem atenção no que você está falando. Lembre do texto de Marta e Maria, lembre desse texto, para que você não fique muito atarefada, não fique muito agitada naquele momento. Jesus disse que ela estava perdendo ali, desperdiçando a boa parte. Não desperdice a boa parte de maneira alguma. Aproveite a boa parte do seu dia. Faça com que os seus familiares fiquem calmos, quietos naquele momento de culto doméstico. É muito importante. Eu tenho um amigo pastor Antônio Carlos, ao qual eu trabalhei muito, e numa das visitas que ele foi fazer ali na igreja que nós trabalhávamos, ele chegou ali minutos antes do culto doméstico. E nesse momento ali, os familiares ficaram constrangidos e tudo mais, porque ia começar o culto doméstico, e não contaram nada para o pastor Antônio Carlos. Mas a filhinha da família, ali de pouco mais de 3 anos, chega com a Bíblia e fala, não é hora do culto doméstico? E a família ali constrangida falou, não, nós podemos fazer depois. E o pastor Antônio Carlos achou aquilo maravilhoso e disse, não, eu vou participar então do culto doméstico de vocês. Então é maravilhoso quando a família está acostumada a ter esse momento e ter tudo voltado para esse momento de culto doméstico. Bom, você aprendeu então a se preparar antes. Prepare-se antes para o culto. Ore, peça direcionamento de Deus, saiba o que você vai falar, saiba o que você vai cantar, saiba o que você vai estudar, se é uma revista, se é um devocional. Tenha em mãos isso, já tenha Bíblias para todos, tenha os hinos e os cânticos já separados para aquele momento. Saiba o lugar onde você vai fazer, aonde, no quarto, na sala, na cozinha, na mesa de jantar, aonde vocês vão conseguir ficar calmos. Desligue todas as televisões, desligue o celular e preste muita atenção. E também saiba quando realizar o culto. Você vai também precisar saber determinar, na verdade, um momento e um lugar. Você vai precisar também determinar um momento específico para o culto doméstico. Um momento específico, ou seja, o ideal
é que seja todos os dias no mesmo horário. Esse é o ideal, com certeza. É preciso criar uma rotina para o culto doméstico. Uma rotina que fique gravado na agenda de todos ali, que aquele é o momento da família com Deus. Não quebre por qualquer coisa esse momento, esse horário. Não quebre, mas se for preciso mudar, não desmarque, mas reprograme. Coloque um outro horário do seu dia. É claro que existem famílias que possuem dificuldades em se encontrar no mesmo momento, com tarefas distintas, com horários distintos, eu sei disso, mas você precisa ser criativo nesse momento, tentar fazer de uma forma com que você, líder do lar, tenha a sua responsabilidade de alimentar todos os seus familiares. Essa é a ideia. Bom, concluindo, o culto doméstico não precisa ser longo. Basta ser 20, 25 minutos no seu dia. Não precisa ser longo. Certamente isso já vai ser suficiente para a sua família. Seja persistente, não desista por qualquer coisa. Lembre-se que o culto doméstico possui grandes benefícios para a sua família, é uma bênção. Lembre-se, meus irmãos, como nós falamos no início, que nós costumamos dar valor para as coisas só quando nós as perdemos. Estamos sentindo isso na pele agora por perder o privilégio de nos encontrar na igreja. Nós estamos sentindo isso na pele. Mesmo que por um período curto, nós sabemos que nós vamos retornar para a nossa igreja, mas nós estamos sentindo a dificuldade e a saudade disso. Agora, perceba, aproveite a sua família. Aproveite a sua família nesse momento. Dê o devido valor a ela. Dê o devido valor. Assuma a sua responsabilidade como sacerdote do lar e implante logo o culto doméstico na sua casa. Implante logo. Mostrando para todos os seus familiares ali o que é mais importante para você, o que é mais importante para aquela família. Você precisa saber disso. Não queira perder para você dar valor. Não queira perder para você poder dar valor. Nós podemos ainda nos reunir nas nossas casas. Você ainda pode se reunir com a sua família. E como disse Josué, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus possa nos abençoar, que a gente possa consertar logo o nosso culto doméstico. Que Deus abençoe, fique com Deus, até mais.